Gente, bom dia, bem-vindos à nossa dose diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria falar uma coisa que eu acho que eu deixei passar nos últimos vídeos, que eu estava falando sobre as questões de identificação, desidentificação na relação, assim, né? Como que é tão complicado isso, como que a gente deseja, como que a gente produz nossa identificação com esse objeto do desejo, como que a gente se aproxima dele, o que atrai nele, como que as rupturas podem gerar melancolia. Então, muitos assuntos que eu fui abrindo. Então, antes de qualquer coisa, para você assistir esse vídeo, eu diria que é legal você assistir esses últimos 3 vídeos, que são Tem Algo de Errado Comigo, que é esse primeiro aqui sobre melancolia, mais melancolia assim e tal, que é importante. Tem esse segundo, que é A Luva do Thanos, esse aqui, que também que trata dessa relação com o desejo, assim, né, e o narcisismo também. E esse terceiro aqui, que é o de ontem, que é o desejo, depressão, melancolia, identificação, resumão, é um resumão. Mas então, nessa história toda, tinha ficado faltando um pedaço da história, que é o processo de projeção, né? Que é quando a gente empurra para o outro algo que está na gente. E aí eu acho que eu precisava falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso ocupa, em certo sentido, como a melancolia, um campo extremo, assim, né, no processo de luto, de separação, ou de relação, ou de ruptura com o outro, de crise com o outro, que é muito importante. Então eu queria falar um pouco sobre os processos que a gente empurra para o outro, tudo que tem de errado, né? E esse vídeo então vai ser delicado, já sei que vai, porque quando eu falo dessa história de que o outro talvez não seja tão vilão quanto a gente gostaria que ele fosse, sempre dá chabu na história, assim, as pessoas falam, não, mas não sei o que, a violência do outro e tal. E vamos lá, então vamos tentar com calma mais uma vez processar essa ideia, assim, né? Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, esse aqui é o dose diária número 265, o que quer dizer que faltam 100, né? Entramos nos últimos 100 doses diárias até o final do ano. E como eu percebi isso hoje de manhã, eu achei que era bom dividir. Em dose diária vai até o final do ano, né? E aí ano que vem a gente começa um outro modelo, assim, no canal, assim, de menos vídeos semanais, mas estaremos aqui ainda mais de outro jeito. Vamos pensar, a gente vai conversando sobre isso daqui pro final, pra gente não ter um término assim abrupto e não conversado, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa me mandou ontem um texto do Contardo, vou botar embaixo o link desse texto, sobre como a gente está vivendo processos narcísicos e como a gente então está investindo nessa ideia de investindo nossa vida nessa ideia de autoestima, de autoamor, de como eu sou especial, e que a autoajuda tem muito a ver com isso várias vezes, né? Como você é especial e tal, e saiba como você é especial, como você é único, como você é incrível, como tal e tal. E a gente então está vivendo realmente, algumas pessoas mais, outras menos, mas em campos de investimento narcísico no sentido geral, assim, né? Então a sua imagem, quem você é, quem você quer ser, como você se produz, como você se mostra, como você se divulga, tudo isso que a gente sabe mais ou menos o que é, né? As nossas produções de imagem. E aí tem os campos mais extremos, assim, né? Vamos pensar nas selfies e tudo mais, tudo que passa por aí. E que isso né, um rebatimento disso, como os aplicativos de relacionamento se utilizam desse troço. E tem os campos mais leves, assim, né, de como você se apresenta num lugar, de como você se veste, de como você se percebe, do que você acha de você. Então, enfim, estamos vivendo investimentos narcísicos, né? Não narcísicos talvez no sentido do narcisismo primário do Freud, do bebezinho lá e tal, que como eu já falei aqui também em algum lugar que eu não me lembro mais, do sentido do primeiro narcisismo, mas no sentido do narcisismo geral, assim, no sentido do narciso, no sentido daquele mito, da ideia da importância da imagem, do enamoramento pela imagem e tal. Beleza. E aí eu falei então, nesse vídeo sobre melancolia, desse troço que a gente faz, que quando a gente então faz uma relação, se interessa por um objeto, por alguém, por um processo narcísico de identificação, que a gente quer, deseja no outro o que a gente identifica de parecido com a gente, né, do que a gente vê da gente no outro, e a gente deseja esse outro assim. Nas rupturas, várias vezes, a gente pode fazer processos melancólicos. Então, aquele objeto, você vai trazer ele de volta para você, porque ele já era você, né? Ele era você projetado lá, ele era você espelhado lá. Então, você vai trazer ele de volta, só que ao invés de punir aquele objeto no luto, né? Na quebra, de brigar com ele, você vai brigar com você mesmo, né? Então você vai se punir. Bom, outro processo muito comum
também eu acho de que tem muito a ver com narcisismo, é um processo de projeção do vilão, né? Da história, de tudo que há de errado é do outro, né? Então, a gente vive uma inflação de narcisismos, né? Estamos vivendo e tal, sou incrível, sou incrível, sou incrível, e às vezes a gente encontra um outro, né? Encontra um outro sujeito lá e tal, e aí pode ser amoroso a história, ou pode ser profissional, ou pode ser qualquer coisa, pode ser no trânsito, pode ser político também, né? Que esse é o campo que a gente briga sempre, aqui à toa, não sei por que briga, porque a gente não consegue, parece, processar as questões, assim, é muito engraçado, né? Que a gente chega aí e parece que trava o pensamento, mas tá bom. Mas então, no campo relacional, vamos usar como exemplo mais fácil pra gente, que eu acho que acontece muito. Então a gente está se convencendo, tentando se convencer a cada vez que a gente passa por uma frustração, a cada vez que a gente passa por uma não realização dessa nossa imagem narcísica, a gente tenta então se reconvencer de que a gente é muito incrível, de que a gente é muito especial, de que a gente é mesmo, e que só não perceberam isso ainda, né? Não só o mundo não se deu conta, assim, de como a gente é tão maravilhoso, né? Poxa, como eu sou especial, só que as pessoas não estão vendo, né? As outras 6 bilhões de pessoas não estão percebendo como eu sou especial. Isso acontece, né? Então, muita gente vivendo meio que esse delírio, que é uma coisa que você um pouco tem que viver para dar certo nesse mundo neoliberal da empresa de si, né? Então você tem, o que também gera muita depressão, obviamente, né? Porque ninguém aguenta essa produção dessa imagem, ela falha e você cansa, né? Você literalmente cansa. Já falei muito disso, então não é à toa que tá todo mundo deprimido, solitário e não aguento mais, porque você, né? Porque cansa, né? Cansa mesmo você ter que fazer isso. Mas tudo bem. Mas então, nesse processo narcísico que vivemos aqui e tal, então você encontra um outro. E aí você encontra um outro, e aí esse outro, na relação aí, a relação vai falhando, porque a relação não é o exercício do seu ser especial. Ela é um exercício de negociação, ela é um exercício de falha, é um exercício de frustração dos seus desejos, é um exercício de frustração da sua autoimagem, é um exercício de frustração de várias coisas, né? E aí ela vai falhando, e aí quando isso rompe, muitas vezes nessas falhas, e quando tem rupturas, o problema, ao invés de você fazer o processo melancólico, você faz o inverso disso. Não tem nada de errado comigo, tudo de errado está no outro. O outro é que é um cagado, o outro é que é um sacana, o outro é que é um escroto, o outro é que é tudo de ruim. Porque ele não conseguiu perceber e respeitar e admirar e idolatrar a minha imagem narcísica maravilhosa. Não estou dizendo aqui, é óbvio, que não existam pessoas escrotas, que não existam pessoas violentas, que não tenham relacionamentos abusivos. Tá, tudo isso, eu não estou discutindo isso, tá, gente? Antes que vocês falem, não, mas tem pessoas que fazem mal, eu sei que tem, eu sei. Acreditem, eu por dia lido com 20 histórias dessas, assim, das pessoas me mandando e eu tentando ver o que eu faço. Não estou falando dessas histórias, estou falando de outras histórias que são de você, então, ao invés de fazer... É o oposto da melancolia nesse sentido. Então, ao invés de você fazer tudo de errado está comigo, você fala tudo de errado está com o outro. O outro não me ouve, o outro não me percebeu, o outro não quer se entregar, o outro tem medo, o outro é um bebezão, o outro é tudo de errado, tudo. Aí você vai, então, criar os adjetivos negativos para o outro, que são justamente o que você não pode perceber em você, né? Simplificando a história. Então, você empurra para lá. O outro não tem maturidade para se relacionar, não consegue. O outro não consegue ouvir, né? O outro não consegue me perceber. E aí você fala, tantas vezes você fala, bom, mas então o outro é tão infantil, né? O outro é tão idiota, né? O outro é tão imaturo. Mas então o outro não consegue perceber o outro. Aí você fala, tá, mas então por que você estava se relacionando com esse outro? Onde que ele mudou, assim, né? Onde que ele era incrível e de repente ele virou uma pessoa terrível? Que isso aconteceu. Você estava percebendo esse outro, né? Com quem você estava se relacionando, você estava percebendo ele, e de repente ele virou tudo isso? Não é estranho? Não é um pouco não razoável que isso tenha acontecido? Então, talvez você não estivesse percebendo esse outro também. Talvez você estivesse querendo uma outra coisa. Talvez você estivesse querendo a sua projeção narcísica. Talvez você estivesse querendo a sua projeção idealizada, né? O que te faltava, por exemplo. O que falta em mim para eu ser o perfeito? Bom, então falta aquele outro lá. Só que aquele outro lá que falta não era aquele específico, era algum outro que você tinha inventado, que não tinha nada a ver com aquele. Então você não estava percebendo aquele outro também, entendeu? E aí quando aquele outro rompe, aquela história, você então caga ele. Aquele tudo de ruim no mundo, para você não ter que lidar com a falha narcísica em você. Para você não ter que lidar com a imperfeição em você, para você não ter que lidar com o fato de que você não é tão especial assim. Então, a gente vira, então aí o outro vira o vilão, né?
Então tem a vítima, o vilão, então tem essas estruturas, a vítima, o vilão e tudo isso que acontece. Então parece que a gente vive, em certo sentido, uma certa polarização assim, extrema, assim, ou é melancólico e tudo de errado tá comigo, ou tudo de errado tá com o outro, né? E aí é projetivo, né? Projeção pro outro, empurrar, projeção nesse sentido, empurrar para fora o que há de defeito. Então eu vejo no outro que eu não posso ver em mim. Bom, e acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? Claro que eu vou dizer isso, não é nenhuma coisa nem outra. Não é que não é assim, né? Então talvez você não tenha percebido coisa, talvez você não tenha conseguido ouvir, talvez você não tenha conseguido lidar com a sua frustração também do seu desejo, né? Então tem tudo isso acontecendo. O outro também, o outro não é perfeito, não é nada disso que eu tô dizendo. Não é o outro que é incrível você, que não é assim, né? Ou aqui ou lá. As relações são exatamente a demonstração dessa negociação complexa entre o que você deseja e o que o outro deseja. Como é que se percebe isso, né? Entre essas duas subjetividades. E é por isso que elas são interessantes, né? Por isso, não é para resolver o que te falta, não é para isso que elas são interessantes. É para que essa negociação aconteça e que você aprenda sobre o seu desejo. Então era isso que eu queria falar hoje, tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para o YouTube entender que ele é um vídeo legal, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, né? Comentem aí embaixo, leiam os comentários que vão com certeza abrir outros campos que não são esses que eu estou abrindo, me mandem perguntas se quiserem por aqui por baixo ou pelo direct no Instagram também pode ser, e amanhã a gente continua com mais um Dose Diária, nosso trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, bom domingo, hoje é domingo, tchau, até amanhã, gente.